Então, pessoal, nesse nosso segundo vídeo a gente vai estar falando sobre os tópicos do experimento 2, tá? Que foram as soluções e o pH. Ah, então, aqui já falando sobre as soluções, a gente tem que uma solução ela é uma mistura homogênea, tá? Isso é bem importante, ela ser homogênea. O que significa homogênea? Significa que você não vai ver nenhuma outra fase nela, ela vai ser uma coisa só. Você não vai ver duas cores diferentes, não vai ver ah, duas densidades diferentes dentro dela, ela vai ser uma coisa só ali, tá? E ela é composta por soluto e solvente. O soluto é quem é dissolvido pelo solvente, e o solvente é a que dissolve. Por exemplo, a água com sal. No caso aqui, o sal ele seria o soluto, porque ele é dissolvido pela água, e a água é o solvente, porque ela dissolve o sal, tá? Não tem tantos conceitos nessa parte aqui, a gente já passa para algumas fórmulas que a gente utiliza para fazer os cálculos aqui das soluções, como a concentração comum, que ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Ela é dada em gramas por litro, geralmente, por isso que ela é feita em massa. A densidade, que a gente já viu, né? A massa da solução dividido pelo volume da solução. Vocês podem ver que elas são fórmulas bem parecidas, mas na concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Ou seja, por exemplo, voltando ao que a gente falou da água com sal, se você fosse medir a concentração da água com sal, você teria que ver a massa de sal que você colocou pelo volume da solução depois que você já colocou o sal. Enquanto a densidade, você vê a massa da solução já com o sal pelo volume da solução já com o sal. E a gente tem também a concentração molar, que é o número de mols que tem nesse soluto dividido pelo volume da solução. Tá? A única diferença para a concentração comum é que aqui é em massa e aqui é em mols. A gente também tem o título em massa, tá? Que o título em massa é a massa do soluto dividido pela massa da solução, e o título em volume, que aí a gente tem que é o volume do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Isso daqui a gente consegue visualizar mais fácil com exercícios já, tá? Então aqui, passando por exercício, eu peguei esse exercício aqui do slide, vocês conseguem ter acesso a ele também, tá? Eu recomendo bastante que vocês, para estudar para essa prova, façam bastante os exercícios que a professora passou, porque não vai ser muito diferente do que ela já passou para vocês, tá? Então, vamos lá. Para resolver esse exercício aqui de concentração comum, esse aqui é, tá? Então, a gente tem 8 gramas de soda cáustica, NaOH, são dissolvidos em água suficiente para produzir 100 ml dessa solução. Determine. Aí ele pede algumas coisas. A concentração da solução em gramas por litro. Beleza. Quando a gente fala de gramas por litro, a gente viu que a gente está falando da concentração comum. A concentração comum ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Certo? Então, o que, que a gente tem aqui que o exercício nos dá? A gente tem que foram 8 gramas de soda cáustica. Então, isso aqui, a soda cáustica é o soluto, né, que está sendo dissolvido em água. Então, quando eles falam que a gente tem 8 gramas, eles mostram que a gente já tem a massa do soluto, 8 gramas. Beleza. E aí a gente precisa do volume da solução, né? E a gente fala aqui que ele foi dissolvido em água suficiente para produzir 100 ml de solução, tá? Então, de início a gente já tem aqui o nosso volume, mas tem que tomar cuidado, porque ele pede aqui em gramas por litro. E a gente está falando de 100 ml. Então, o que a gente precisa fazer é converter, tá? A gente tem que 1 litro são 1000 ml,
Então aqui para a gente fazer essa conversão de 100 ml são 0,1 litros, 0,1, tá? Então resolvendo essa conta aqui, a gente vai ter que a concentração é de 80 gramas por litro, tá? E aí o B, o que que eles pedem pra gente no B? Eles pedem aqui a massa do soluto em gramas, que estaria contido em uma alíquota, ou seja, uma amostra de 20 ml de solução. Então, qual que é a massa do soluto do NaOH que estaria em uma amostra de 20 ml, tá? Então, a gente tem aqui, lembra da aula anterior em que a gente viu que duas grandezas extensivas geram uma grandeza intensiva, ou seja, que aqui e aqui a gente tem grandezas que dependem do tamanho da amostra, aqui não. Então esses 80 gramas por litro vai estar em qualquer tamanho de amostra que a gente pegar. Então a gente tem aqui 20 ml de amostra, não importa, a concentração vai ser a mesma. Com isso em mente a gente pode aplicar essa fórmula de novo, certo? E substituir os valores que a gente já tem para descobrir a massa do soluto que vai estar. Então a gente tem que a concentração ela vai continuar sendo 80 gramas, e isso vai ser igual à massa do soluto, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo volume, que aqui a gente tem uma amostra de 20 ml, que vai ser 0,02 litros, tá? E aí com isso a gente passa, aqui está dividindo, a gente passa para lá multiplicando, vai ter que a massa é igual a 80 vezes 0,02. Então a massa vai dar no final 1,6 gramas, tá? De NaOH, que é o nosso soluto. E aí no C ele pergunta pra gente qual que é a concentração da solução nessa alíquota. A gente já viu qual que é a concentração, a gente já determinou que a concentração não muda, não importa qual seja o tamanho da amostra que a gente tenha. Então ela vai continuar sendo 80 gramas por litro, tá? E aí agora aqui para a gente ver um exercício sobre a concentração molar, tá? A gente tem aqui o exercício, ele nos fala que 136,8 gramas de Al2SO4 foram dissolvidos em água suficiente para 800 ml de solução. Determine a concentração molar obtida. Como que a gente faria esse exercício aqui? A gente tem que descobrir a concentração molar, certo? Então a gente tem lá, voltando na fórmula, que é a concentração molar, ela vai ser o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Ok? Como que a gente sabe o número de mols do soluto? Bom, a gente tem quantas gramas, né, qual a massa deste soluto. A gente pode fazer, utilizando uma fórmula que a gente via lá no ensino médio, tá? Essa fórmula, para a gente descobrir o número de mols, é que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, tá? Então, a gente tem a massa de 136,8 gramas e a gente tem para descobrir a massa molar, o que a gente tem que fazer? Cada elemento, quando você vê na tabela periódica, ele já tem uma massa pré-definida, certo? A massa de um mol desse elemento. A gente tem aqui um composto, né? A gente tem uma molécula aqui, né? Um composto químico, que ele vai pegar esses elementos, por exemplo, o alumínio, ele vai ter 2 desse alumínio. O enxofre aqui é um só, mas aqui fora está multiplicando por 3. Então a gente vai ter 3 enxofres. O oxigênio, aqui ele tem 4, mas multiplicando pelo 3 aqui fora, né? Esse 3 está multiplicando tudo que está dentro desses parênteses. Então o oxigênio ele vai ter um total de 12
né? 12 oxigênios, 3 enxofres e 2 alumínios. Quando a gente pega na tabela periódica a massa do alumínio, multiplica por 2, a massa do enxofre multiplica por 3 e a do oxigênio multiplica por 12, vocês podem fazer aí, vocês podem consultar na tabela periódica de vocês, mas para facilitar, a gente vai ter aqui que vai resultar em 342 gramas. Esse é o peso de 1 mol, tá, desse composto aqui. E aí a gente tem que a massa é de 136,8 gramas. Então aí com isso a gente já consegue descobrir o número de mols, tá? Que vai dar 0,4 mols disso aqui, tá? De Al2SO43, tá? E aí a gente já pode passar para descobrir a concentração molar, tá? Então a gente volta lá para a fórmula aqui, que a concentração de molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. A gente tem então que a concentração molar é igual a 0,4, que é o que a gente acabou de descobrir, 0,4 dividido pelo volume da solução, que o exercício nos deu são 800 ml, tá? Lembrando que ela é em mols por litro, então aqui a gente pega 0,8, tá? E aí isso daqui vai resultar em 0,5 mols por litro, ok? Aí aqui, opa, a gente vai falar agora sobre a diluição de uma solução, tá? Aqui já dando um exemplo, eu peguei isso daqui já direto do slide, então a gente já vê isso dando um exemplo. O que está falando aqui? A solução concentrada de CuCl2 aquoso, tá? Isso daqui não vai ser tão importante para o exercício de vocês, é só para indicar que é aquoso. Ela é diluída pela adição de solvente, tá? E resulta em uma nova solução com a mesma quantidade de soluto. Como que a gente calcularia isso para saber, para fazer o cálculo da diluição, para saber, por exemplo, quanto que a gente quer chegar numa nova concentração, por exemplo? A gente tem aqui em concentração molar que a concentração inicial vezes o volume inicial, ele é igual à concentração final dividido vezes o volume final, tá? Lembrando aqui que a concentração molar é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Quando sobe o volume, quando a gente adiciona o solvente, que ele está falando aqui, vai estar aumentando o V, com o divisor aumentando e o dividendo mantendo igual, o resultado vai diminuir. Então, quanto maior o volume, menor vai ser a concentração molar. Então, a gente tem aqui a nossa concentração molar inicial e o nosso volume inicial, que eles têm que ficar igual em proporção à nossa concentração final e o nosso volume final. Se a gente tem aqui os dois iniciais e a gente sabe o quanto a gente adicionou do volume, a gente vai saber qual que é a concentração final por essa fórmula aqui, tá? Então essa fórmula ela é bem importante, tá? Ela vale também para a concentração comum. A mesma regra aqui, ó. A gente tem que o volume aumenta, a concentração comum diminui, tá? Então aqui quando a gente quiser fazer com concentração comum é a mesma coisa, só que aí a gente usa o C ao invés do M, tá? Então, partindo aqui já para o exemplo, para a gente ver como que a gente pode trabalhar com isso aí. A gente tá vendo aqui, ó, ele dá para a gente, tem-se uma solução de 0,25 mols de ácido sulfúrico, qual o volume de água deve ser adicionada,
desculpa, é 0,25 molar, tá? Que é a concentração dele de ácido sulfúrico. Qual volume de água deve ser adicionado a 1 litro dessa solução para obter-se uma solução de 0,1 molar, tá? Então, o que a gente tem aqui? O que o exercício nos deu? Que a concentração inicial é de 0,25, certo? Que o volume inicial é de 1 litro, né? Tá aqui 1 litro, a concentração de 0,25 molar, e ele quer saber o quanto a gente adiciona de água para poder chegar a uma concentração de 0,1 molar, que é a concentração final, 0,1 molar, certo? E aí o que a gente faria? A gente só aplicaria a fórmula aqui. A gente tem que o M inicial vezes o V inicial é igual ao M final vezes o V final, certo? A gente já tem 3 desses valores. A gente tem aqui que a concentração inicial é de 0,25, o volume inicial é de 1 litro, e isso vai ser igual à concentração final, que é de 0,1, vezes o volume final. Tá? Então aí a gente pode resolver isso aqui, a gente passa isso daqui para lá dividindo, vai ter que o nosso volume final vai ser de 0,25 vezes 1, isso dividido por 0,1. A gente vai ter que o volume final da solução, então, vai ser de 2,5 litros, tá? Mas aí ainda não acabou o exercício, porque a gente sabe que o volume final vai ser de 2,5, mas essa não é a pergunta, é quanto foi adicionado de água para a gente chegar. Então, se a gente tinha inicialmente um volume de 1 litro e o volume final é de 1,5, para a gente saber quanto que faz, quanto que ele adicionou, a gente tem o volume final menos o volume inicial, tá? Que vai ser 2,5 menos 1, vai dar um volume de 1,5 litros, que foi adicionado para a gente poder chegar nessa concentração de 0,1 molar, tá? E aí aqui a gente já entra em um outro tópico, o tópico do pH. Esse tópico vocês já ouviram bastante esse ponto, vocês já devem estar até familiarizados com isso. Então eu imagino que vocês já até saibam uma boa parte. Mas se não souber, não tem problema, a gente está aqui para relembrar, tá? Então, para começar a falar de pH, a gente começa a falar sobre o que é um ácido. Isso é bem importante de vocês lembrarem. Ácidos são substâncias que liberam íons H+, tá? Íons H+. Então, se ele libera H+, em uma solução aquosa, ele é um ácido, tá? Por exemplo, a gente tem o HCl. O HCl ele libera H+, mais Cl-, certo? Quando você for destrinchar isso aqui, você vai ver que libera H+, e Cl-. O H+ torna ele um ácido, tá? O H2SO4, como ele tem dois Hs aqui, a hora que você for separar isso aqui numa solução, ele vai liberar 2H+, mais o SO4 menos 2. Tá? Menos 2, porque a gente tem duas cargas positivas aqui, então a gente precisa de duas cargas negativas para poder balancear isso aqui. E aqui a gente tem o HNO3, ele libera o H+, e o NO3-. Como só tem um H aqui, não importa que aqui o O3, né? Não importa que a carga do O3. A carga final aqui é de menos 1 e daqui é de mais 1, tá? E aí, como que a gente faz para calcular o pH de um ácido, tá? O pH
Ele é menos log da concentração de H+. O que isso significa? Significa que, por exemplo, aqui no HCl, se a gente quisesse pesquisar, quisesse calcular o pH dele, a gente faria menos log da concentração de H+, como só tem um H+, a concentração de H+, aqui vai ser a concentração de HCl mesmo que a gente tem, normalmente. Porém, se a gente fosse pegar aqui para calcular a concentração do H2SO4, a gente tem 2 Hs, certo? Para um SO4. Então, a concentração de H+ seria multiplicada por 2 aqui, certo? Então é isso que vocês têm que prestar atenção na hora de fazer um exercício. E aí a gente tem aqui a escala de pH. Aqui no 7 a gente tem o neutro, né? E aí a gente vai descendo aqui. A gente pode ver que tem aqui o 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quanto mais próximo do zero, abaixo do 7 e mais próximo do zero a gente tem ácidos, que aqui a professora colocou até como alguns exemplos. O leite, a chuva, tomate, o vinagre, o limão. E aqui a gente tem uns casos um pouco mais extremos, né, de pH 0,5, de 0,1, que aqui é a bateria, e aqui é o HCl que a gente estava vendo. Então a gente já pode ver aqui que pelo pH o HCl é um ácido muito forte. Ele tem o pH de 0,1 quando estiver puro. Tanto que no laboratório vocês não trabalharam com HCl puro, vocês trabalharam com ele dissolvido para não ter tanto perigo, né? Do 7 para frente, até chegar no 14, que é até onde a escala vai, a gente tem as bases para cá, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos de base, como o ovo é básico e geralmente os produtos de limpeza ou remédios são básicos, tá? Aqui no meio a gente tem como exemplo a água pura, H2O, ela é básica, ela é neutra, tá? Então aqui exatamente em 7 a gente tem neutros, de 7 para cima até o 14 a gente tem bases e 7 para baixo até o 0 a gente tem ácidos, tá? E aí aqui para a gente calcular, determinar o pH de algumas soluções, para a gente já ver como funciona, certo? Então ele pede determinar o pH de uma solução de HCl com concentração de 0,01 mols por litro. Aqui a gente só aplica a fórmula, porque a gente já tem aqui a concentração em mols por litro. Então a gente tem que o pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Qual que é a nossa concentração aqui? É de 0,01 mols por litro. A gente faz menos log disso aí. O resultado, vocês fazem na calculadora, né, o log, o resultado vai dar 2. O pH dessa solução aqui é 2, tá? Aí aqui a gente tem que uma solução, para determinar o pH de uma solução de H2SO4 com concentração igual a 0,01 mols por litro. Então aqui a gente volta aqui para a nossa fórmula, o pH é o menos log da concentração de H+, certo? E aí entra aquilo que eu estava falando. Aqui a gente tem 2 Hs. Então a gente vai ter que pegar e multiplicar por 2. Então aqui vai ser log de 2 vezes 0,01. E aí a gente vai ter que isso daqui vai ser igual ao menos log de 0,02, certo? Que vai ser igual a 1,70 se vocês jogarem na calculadora aí. Esse é o pH dessa solução, tá?
E aí, por último, a gente tem aquele pedindo para determinar o pH de uma solução de H2SO4 com concentrações de 0,1 gramas por litro. E aqui que está a pegadinha, é gramas por litro. A gente, para calcular o pH, a gente precisa ter a concentração em mols por litro. E aí a gente vai ter que determinar, né, qual que é a concentração molar disso aí a partir da massa, certo? Então a gente tem que a massa molar é igual a nossa concentração dividida. Desculpa, a concentração molar é igual a nossa concentração dividida pela massa molar. Tá? Essa fórmula ela não estava lá nas fórmulas que eu passei mais cedo, mas é uma fórmula boa para vocês decorarem aí. Que aí a gente vai ter que 0,01, que é a nossa concentração em gramas por litro, dividido por 98, que é a massa molar disso aqui, do H2SO4. Se a gente pegar a massa do H, multiplicar por 2, a massa do S, multiplicar por 1, a massa do O, multiplicar por 4 e somar, a gente vai ter 98 gramas por mol, tá? Que aí é a nossa massa molar. A gente adiciona aqui na fórmula. E aí a gente com isso tem que a concentração é de 1,02 vezes 10 a menos 4 mols por litro, tá? E aí com isso a gente pode já adicionar na nossa fórmula do pH, que a gente tem aqui que o pH é igual a menos log dessa concentração aqui. Só que, ó, aqui o H novamente ele está multiplicando por 2. É o mesmo ácido que a gente tinha trabalhado antes. Então, vai ser esse número aqui vezes 2. Então, vai ser o menos log de 2,04 vezes 10 a menos 4, tá? Isso daqui vai resultar que o pH dessa solução vai ser de 3,69, tá? Aí com base nisso, a gente pode usar essa mesma fórmula para calcular, ao invés de calcular o pH, a gente pode usar ela para calcular o pOH. Qual é a diferença? Quando a gente tiver uma base, ao invés de ela liberar íons H+, ela vai liberar íons OH-. E aí quando vocês forem analisar aqui o que ela está liberando, vocês vão ter que ao invés de sair um H+ aqui, ela vai sair um OH-. Quando vocês verem isso, ou quando vocês analisarem já, por exemplo, um composto aqui e ele já tiver OH, vocês já podem saber que é uma base. Por exemplo, o NaOH. A gente já pode de cara aqui ver que ele vai liberar o OH- e o Na+, certo? Então ele é uma base. E aí quando vocês verem que tem OH-, vocês calculam o pOH, tá? E aí qual que vai ser a diferença? De início nenhuma, vocês vão jogar o pOH aqui na fórmula e vocês vão ter um número, tá? Só que aí vai estar invertido. No pOH, quanto maior o número, mais ácido ele vai ser. E quanto menor, mais básico ele vai ser, tá? E aí a gente já pode com isso assumir uma regra aqui, ó, que o pH mais o pOH vai dar sempre 14. Por quê? Porque a nossa escala vai de 0 a 14, certo? E o pH e o pOH são inversos. Por exemplo, se a gente pegar aqui algo que, por exemplo, limão, que ele tem um pH 2, o pOH dele vai ser a diferença do que falta aqui para chegar a 14, ou seja, o pOH dele vai ser de 12.
E aí, se a gente somar os dois, a gente vai ter que o pH mais o pOH vai dar 14, certo? Então, por exemplo, se você tem aqui uma base e você calcular o pOH dela e quiser descobrir o pH a partir disso, você vai pegar o pOH, né, mais o pH igual a 14. Você vai ter esse valor aqui e vai ver quanto falta para chegar em 14 e esse vai ser o pH, certo? Aí a gente começa a entrar aqui em alguns problemas de aplicabilidade, porque aqui a gente consegue usar essa fórmula do menos log só se a concentração do ácido ela for maior ou igual a 10 a menos 6 mols por litro. Agora, se essa solução ela for de 10 a menos 9 a 10 a menos 6, né, se ela for maior ou igual a 10 a menos 9 ou menor que 10 a menos 6, aí vocês usam essa fórmula aqui, que diz o quê? Que o nosso H ao quadrado menos a concentração do ácido de H menos Kw é igual a zero. Sendo que o Kw é uma constante, ele sempre vai ser 10 a menos 4, tá? E aí, quando a gente tiver uma solução com concentrações de ácido menores que 10 a menos 9, aí o pH é 7. Porque o ácido vai estar tão dissolvido, ela vai estar numa concentração tão baixa que aí já é indiferente. E a mesma coisa vale aqui para o pOH, tá? Tudo isso que eu expliquei vale aqui para o pOH, tá? Que aí é a concentração da base, essa é a diferença. E aí, para vocês entenderem aqui melhor o que eu passei para vocês agora, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem aqui para determinar o pH das seguintes soluções. Uma solução de HCl com concentração de 5 vezes 10 a menos 8 mols por litro. Se a gente fosse fazer normalmente, a gente teria aqui que o pH é igual a menos log da concentração, certo? No caso aqui, menos log de 5 vezes 10 a menos 8. Só que aí a gente já entra num problema aqui, porque a concentração é 5 vezes 10 a menos 8. E a gente tem que, para concentrações de ácido que são de 10 a menos 9 mols por litro até 10 a menos 6, a gente vai ter que usar a outra fórmula, que é que o H ao quadrado menos a concentração de ácido do H menos o Kw vai ser igual a zero. Porque ó, aqui a gente tem, né, 10 a menos 8 e 10 a menos 8 ele está entre 10 a menos 9 e 10 a menos 6. Então a gente tem que usar essa fórmula aí. E aí, como que a gente aplicaria essa fórmula? Primeiro de tudo, a gente tem que o Kw ele é uma constante. Então o Kw ele é 10 a menos 14. Tá? 10 a menos 14 mol ao quadrado por litro ao quadrado, tá? Na verdade é litro elevado a menos 2. Aí como que a gente resolveria isso aqui? Esse sistema que a gente tem aqui. Se vocês observarem, isso daqui é basicamente a fórmula de Bhaskara. Por quê? O que a gente pode fazer? O que a gente quer descobrir é o H+, certo? E aí a gente tem aqui, substituindo o H+ por uma incógnita qualquer, x, a gente vai ter que x ao quadrado menos a concentração de H+ vezes x
que é de 5 vezes 10 a menos 8x, menos kw, que a gente tem ali, que é 10 a menos 14, é igual a zero, ok? E aí a gente entra aqui numa fórmula de Bhaskara, que vocês podem resolver aqui. Resolvendo isso, a gente vai ter que o x é igual a 1,28 vezes 10 a menos 7, ok? Mols por litro. Por litro. E aí a gente já coloca isso na nossa fórmula do pH. E aí a gente vai ter que o pH é igual ao menos log de H mais. A gente tem o nosso H mais sendo o nosso X aqui. Então vai ser igual a menos log de 1,28 vezes 10 a menos 7. E isso aqui, quando a gente for ver o resultado final, a gente vai ter que o pH vai ser igual a 6,89. Ok?